Amados irmãos e irmãs, para este domingo, temos uma palavra que está escrito em Romanos, no capítulo 6, versículos 4 e 5, e que diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta hora. Obrigado. Novamente, o Senhor nos permite viver um encontro diante do seu altar de graça, um encontro onde podemos nos colocar e trazermos não só os nossos agradecimentos, mas colocarmos os nossos rogos, colocarmos as nossas petições, colocarmos as nossas intercessões a todos aqueles que são necessitados, mas também olhando para dentro das nossas almas as necessidades que temos espiritualmente falando. Nos achegamos diante do altar do Senhor, amados, e devemos pensar desta forma, não porque nós temos uma obrigação para com Deus de poder ou querer ouvir a sua palavra e querer ou ouvir aquilo tão somente que Ele quer nos orientar e fazer. Tudo isto tem um propósito. E o propósito que Deus tem para conosco é para que nós possamos ter o crescimento adequado e necessário para que no dia da vinda do Senhor, então, possamos estar prontos para adentrar neste reino que Ele está nos preparando. Para o serviço divino deste domingo, nosso apóstolo maior nos envia uma palavra, essa palavra que está em Romanos, e falando do santo ato do batismo, falando de qual é o porquê e qual é a necessidade do batismo. Certamente, se nós perguntássemos para que serve realizarmos o batismo, por que nós precisamos ser batizados? Seguramente responderíamos, precisamos ser batizados porque precisamos ser limpos do pecado original. Essa é uma resposta correta. Mas ela vai além disto, amados. O ser batizado não é tão somente para que nós possamos ser limpos do pecado hereditário, do pecado original. Cristo também foi batizado para que pudesse se cumprir as Escrituras, e Ele não tinha pecado. Mas ali estava começando um processo de vencer a morte. E assim também, quando nós somos batizados, nós estamos vencendo a morte, da mesma forma com que Jesus pôde vencer. Quando nós estamos sendo batizados, nós vencemos a morte e estamos vivendo para Cristo. Então, isso significa que, da mesma forma com que Cristo foi batizado e morreu, Cristo também ressuscitou. Então, nós também temos a mesma condição para recebermos um corpo de ressurreição no dia da sua vinda. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso encantamento pela obra que o Senhor tem colocado para nós caminharmos. E que bom que o Senhor tem feito desta forma por nós. Que bom que o Senhor tem olhado para nós, para que nós pudéssemos receber esse batismo com água, também depois recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos, claro, dentro da normalidade, também a Santa Ceia, que são os sacramentos que são os pilares da nossa fé, são os sacramentos que fazem com que nós possamos tomarmos e deixarmos-nos preparados para o dia do Senhor. São as portas de entrada para esse dia do Senhor. Então, esta decisão de sermos batizados, claro que a maioria de nós, se nós perguntarmos, não vai se lembrar no dia que foi batizado. E por que nós não nos lembramos? Porque neste dia nós éramos um bebê, a maioria de nós éramos um bebê. Quando alguém nos trouxe diante do altar do Senhor, quando os nossos pais, as testemunhas, estavam diante do altar do Senhor junto conosco, nos trazendo diante do Senhor. Mas eles fizeram ali uma promessa,
uma promessa de nos ensinar a obra do Senhor, nos ensinar a obra de Cristo, uma promessa de fazer com que nós pudéssemos andar nesta obra de Cristo, para que nós pudéssemos, então, alcançar o dia do Senhor. Então, isso faz com que nós possamos estar intimamente ligados a Cristo. Isso faz com que nós possamos estar firmemente numa intimidade com Cristo, para que nós possamos, então, estarmos preparando esta nossa alma para o dia do Senhor. Então, vamos imaginar se nós não tivéssemos esta condição, se nós não tivéssemos sido batizados, nós já teríamos vencido a morte? Certamente que não, porque estaríamos no pecado, e vencer esta morte é vencer o pecado. Não estamos falando da morte do corpo, nós estamos falando da morte espiritual. Então, vencer o pecado é o que nós precisamos e nós desejamos. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então, esse batismo, ele é chamado do batismo para vencer a morte. Cristo fez desta forma. E assim nós também copiamos a Cristo, seguimos a Cristo nesse mesmo ensinamento, nesta mesma forma, e queremos ter essa semelhança com Cristo. Não sermos iguais a Cristo, temos a semelhança de Cristo em vencer também essa morte. Cristo na cruz, ele venceu, mesmo que a força do pecado, a força do mal, estivesse fazendo pressão por sobre ele, ele venceu. Ele não se deixou levar. Ele fazia tudo aquilo que o seu Pai tinha lhe indicado. Ele fez tudo aquilo como deveria ser, segundo a vontade de Deus, em todos os tempos. Dentro desse contexto, amados, nesse vencer, para que nós possamos também ter a mesma condição de vencer. Se nós nos lembrarmos, muitos dos nossos jovens passaram, a maioria dos jovens, porque alguns eles não vieram de berço apostólico, não participaram do processo de ensinamento e poder chegar à confirmação. Mas aqueles que participaram da confirmação e são ensinados ainda àqueles que não participaram, qual é o voto da confirmação? Eu renuncio, diabo, a todo o teu ser e me coloco diante de ti em obediência, e nos colocamos diante de Deus em obediência. Então, isto é vencer. Então, nós não podemos deixar com que o mal se sobreponha ao bem. Nós não podemos deixar com que o mal se sobreponha ao amor. A nossa vida nós vamos passar por esta vida constantemente até o dia do Senhor, lutando para a vitória. Não lutarmos para sermos derrotados. Nós temos que observar, amados, como já foi dito várias vezes, na carta de Timóteo está dito ali que nós não recebemos um espírito de derrota, nós recebemos um espírito de amor, um espírito de vencedor. Então nós temos a força dentro de cada um de nós, temos o poder dentro de cada um de nós. O Senhor nos permite isso, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá poder. Não um poder um poder sobre-humano ou um poder para dizer que somos melhores do que outros. Não. O poder de você olhar dentro de si e fazer as mudanças que precisam serem feitas para que você possa crescer na imagem e semelhança de Cristo. É isto que buscamos. E o batismo ele veio para isto. Veio para nos dar o primeiro passo. Também o santo selamento, igual, para que nós possamos também ter a marca do Espírito Santo do Senhor, temos a marca de Deus por sobre as nossas frontes. Sermos selados com esse Espírito, amados, também faz parte deste processo que nós estamos vivendo na obra do Senhor, no processo de amadurecimento, no processo de fortalecimento, no processo de crescimento espiritual. Estamos vivendo um momento bastante difícil, não precisa mais tocar nesse assunto, porque já sabemos, mas estamos vivendo inclusos, e isso nos dá tempo mais do que o suficiente para nós repensarmos o nosso estilo de vida, nós repensarmos como nós estamos andando como cristãos, nós repensarmos como nós estamos aceitando o Senhor dentro do nosso coração, nós repensarmos os valores do batismo, os valores do santo selamento, os valores da Santa Ceia, o quanto isso faz falta para cada um de nós.
Então, estamos tendo... Até alguns dias atrás, nós poderíamos... A resposta que nós mais ouvíamos uns dos outros, o que era? Cada um de nós falava, olha, eu não sei se eu vou ter tempo para realizar isso. Olha, eu não tenho muito tempo para isso. A tua resposta continua igual hoje, amados? Quando se fala alguma coisa para você, você continua no mesmo processo? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não tenho tempo para aquilo. Deus está mostrando que nós temos tempo. Claro, muitos continuam no mesmo processo de trabalho. Mas o Senhor fez com que nós pudéssemos enxergar a vida diferente. Então, o sermos batizados é também para nós olharmos e enxergarmos a nossa vida espiritual diferente, para nós darmos o valor adequado ao ato do santo batismo. Que nós possamos levar isso a todos aqueles que nos cercam. Nós podemos fazer esta tarefa, nós temos condições de fazer essa tarefa. Cito para vocês uma situação que sempre me deixa entristecido, amados. Quando nós conhecemos e sabemos que tem alguém, uma família com uma criança nova em casa, porque acompanhamos também esse processo da gravidez de uma filha de Deus, e depois do nascimento, quando você pergunta, bom, então vamos marcar o batismo com água, o santo batismo com água. Olha, eu preciso falar primeiro com a testemunha, ou muitas vezes preciso primeiro falar com o padrinho, aí eu não tenho uma roupa para poder colocar adequada, aí eu não tenho o dinheiro para fazer a festa. É o que menos importa, amados. É o que menos importa. Importa sim, nós podemos trazer o quanto antes aquela criança, aquele ser, aquela criatura, porque até ali ela ainda é uma criatura, trazer diante do altar de graça do Senhor, Pai, eis aqui o meu filho, a minha filha, para que você possa tu possas tirar dele esse peso do pecado, e para que ele possa ter o direito da ressurreição, para que ele possa ter o direito desse batismo da morte do pecado. Esta é a morte que fala no nosso serviço divino hoje, a morte do pecado, e queremos fazer desta forma, para que nós possamos, o quanto antes, colocarmos aquela criatura no patamar de filho de Deus e também na condição de poder receber um trono, um reino eterno. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Então, isso requer que nós possamos renunciar, para podermos chegar nesse ponto, renunciar a muitas coisas materiais, para fazer o que realmente faz a diferença. E faz a diferença nós trazermos o quanto antes para o batismo. Nós também temos que fazer todo o nosso trabalho para que nós possamos renunciar ao mal, para que nós possamos sermos inclusos, termos essa inclusão nesta morte do pecado e nessa ressurreição de Cristo. Nós queremos ter este crescimento, nós queremos ter este reconhecimento do que Deus nos oferece. Então, quando nos for perguntado novamente, para que serve o batismo? Então, nós não vamos pensar tão somente, o batismo serve para limpar os pecados, o pecado original. Não, ele é muito mais abrangente, ele vai muito mais longe. Então, batismo também, batismo da ressurreição. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O versículo fala assim, o versículo 4 fala assim, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou, também morramos pela sua glória e assim advamos nós também da novidade da vida, ou seja, sermos novamente ressuscitados com Ele, sermos ressuscitados com Ele, para que nós possamos então estarmos firmes e olhando para o que Deus está nos oferecendo, esta eternidade com Ele. Então, esse é buscarmos essa eternidade. E também o objetivo de podermos vencer o mal. E o Senhor nos coloca essa condição para que nós possamos vencer o mal.
no versículo 10 fala: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Este é o nosso objetivo, amados. Vivermos sempre para Deus, vivermos para Cristo, vivermos para podermos alcançar o nosso corpo de ressurreição. O que foi dito no serviço divino de domingo, temos a condição de receber um corpo de ressurreição. Então essa é a nossa preparação. Vivemos o tempo de graça do Senhor, vivemos o tempo da preparação do Senhor. Então vivemos o tempo onde nós temos a condição de nos preparar para podermos adentrar ao reino de Deus através do retorno de Cristo, da graça de Cristo, através do amor de Cristo. Então por isso trabalharmos para vencermos o mal, para que o bem e o amor de Deus ele possa prevalecer, para que a proximidade com Deus possamos fazer a cada dia. E o que é essa proximidade de Deus? Como é que nós alcançamos a proximidade de Deus? Alcançamos a proximidade de Deus fazendo para Deus aquilo que agrada, ou fazendo tudo aquilo que agrade a Deus. Andarmos de uma maneira que agrade a Deus. Essa deve ser a nossa lógica, a nossa petição, para que Deus possa nos dar as condições para podermos fazer o melhor. Este sacrifício que Cristo fez, amados, de ter morrido na cruz por nós, levemos sempre em consideração, Ele morreu na cruz sem pecado, e Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser beneficiários. Nós somos os beneficiários do sacrifício de Cristo. Lembremos disso, não deixemos isso passar. Não deixemos acontecer que esqueçamos o que Cristo fez por cada um de nós. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós, amados. E dar esta vida por cada um de nós é uma parte do processo de que Deus colocou, do plano divino de salvação que Deus colocou para o homem. Então, que nós possamos entender esse plano de salvação e que nós possamos querer esse plano de salvação constantemente, para que possamos crescer constantemente, para que o amor de Deus esteja pleno dentro do nosso coração. De novo, aproveitemos o tempo de reflexão para que nós possamos, então, rever o que eu preciso mudar, qual é aonde eu ainda não estou me encaixando naquilo que é a forma com que Deus tem colocado para a minha evolução espiritual, aonde eu ainda não consegui me desapegar, que nós possamos entender que Deus, Ele tem para nós, amados, um propósito único, de que a sua criação volte a ser a sua imagem e semelhança. Então, esse batismo para a morte do pecado, esse batismo para a ressurreição com Cristo, para que nós possamos alcançar tudo isto. Qual é a situação? É nós, primeiro, crermos em Cristo, crermos que Cristo esteve por sobre esta terra, crermos no seu Evangelho, crermos na sua morte, crermos na sua ressurreição. São pontos da nossa vida de fé que faz toda a diferença para a nossa edificação. E não podemos deixar passar isto em branco, não podemos deixar passar isto em vão. O Senhor está terminando um processo. Todo processo tem começo, meio e fim. O Senhor está no fim desse processo. Não vamos falar em datas, não vamos falar em tempo, porque quando falamos em fim do processo, poderemos falar aos olhos do homem a durar mais 2000 anos até que o Senhor venha, ou ele pode durar mais 2000 segundos. Nós não sabemos quando o Senhor virá, mas nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados, nós temos que tomar nas nossas mãos, efetivamente, tudo aquilo que Deus está nos oferecendo para o nosso benefício futuro, não só para o benefício atual, mas para o nosso benefício futuro, para que nós possamos alcançar o dia do Senhor, para que nós possamos estar com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Então, amados, que nós possamos olhar para este serviço divino e saber o valor que nós temos para o ato do batismo,
o primeiro sacramento que Deus colocou para a evolução do homem. Então, que nós possamos ter dentro desse sacramento, olhar esse sacramento com outros olhos. Ele veio muito mais do que simplesmente, ou muito mais do que tão somente para limpar os nossos pecados ou o pecado original. Ele veio para que nós pudéssemos vencer definitivamente o pecado e para que nós pudéssemos, então, também ter o direito à ressurreição com Cristo no dia da vinda do Senhor. Então, pensemos nisso, amados. Pensemos na promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Aqueles que estão ali já na eternidade e estiverem prontos para adentrar ao trono do Senhor, ao reino do Senhor, estes serão ressuscitados. Aqueles que ainda estiverem em vida, estes serão transfigurados. Pensemos nesse ponto, as promessas que Deus tem feito para cada um de nós, para que nós possamos ter o crescimento e chegarmos no dia do Senhor. Amém.